Pessoal, boa noite. Hoje na aula de políticas públicas nós vamos falar dos direitos da criança e do adolescente. O direito da criança e do adolescente, ele foi criado pela Constituição Federal Brasileira e o artigo mais importante é o 227, que fala o que é o direito da criança e do adolescente. Então, o direito da criança e do adolescente é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse, então, é o verdadeiro direito da criança. Então, para a lei brasileira, as crianças são os indivíduos até 11 anos de idade e os adolescentes são de 11 a 18 anos. Então, por serem pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes, eles precisam ser especialmente protegidos pela sociedade, pelo Estado. E é por isso que diz o artigo 227 na Constituição Brasileira, né, citada acima. Então, nesse sentido, a Constituição Brasileira ela foi bastante inovadora, já que se adianta as disposições da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Então, esse é o direito da criança e do adolescente. Também, dentro do... qual a função, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, para valer esse artigo 227, em 1990, foi criada uma lei federal, né? Que essa lei federal, ela vale para o Brasil inteiro. Então, os direitos da criança e dos adolescentes, bem como as obrigações da família, da sociedade, do governo, para com eles estão descritos nessa lei que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é chamada como ECA. O essencial é que essa lei diz que as crianças e os adolescentes são prioridades do Estado brasileiro, que devem receber todos os cuidados referentes à sua proteção e desenvolvimento, tá? Então, dentro do Estatuto da Criança, existe um artigo, que é o artigo 4, que fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, aos respeitos, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, todas as atividades, todas as funções da criança, fica bem claro que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Nós vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente mais aprofundado. Hoje eu estou só apresentando para vocês, né, os direitos da criança, o artigo, e também só o artigo, porque dentro do direito da criança, através do direito da criança, foi criado o Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem um parágrafo único, que é a garantia de prioridade, compreender. Então, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. No Estatuto também estão previstas a criação dos conselhos tutelares em cada cidade. Então, qual é a função do Conselho Tutelar, né? É um órgão responsável em fiscalizar os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele está sendo cumprido. Cada cidade deve ter obrigatoriamente pelo menos um conselho tutelar. O conselho tutelar ele é sustentado pelo governo municipal, ou seja, pela prefeitura, né? Em cada conselho trabalha 5 conselheiros, que é escolhido pela comunidade, e eles têm que cumprir um mandato de 3 anos. Os conselheiros, eles são os principais responsáveis para fazer valer o direito, né? O direito da criança e do adolescente e do ECA também. E dar os encaminhamentos necessários para a solução dos problemas referentes à infância e adolescência. Podem ser encaminhados para o Conselho Tutelar também casos de negligência e discriminação, né? Exploração, violência, crueldade, opressão, que tenha como vítima a criança ou adolescente. Então, ao receber denúncia de que alguma criança ou adolescente está tendo seu direito violado, o Conselho Tutelar passa a acompanhar o caso para definir a melhor forma de resolver. Então, por exemplo, se os pais de uma criança ou adolescente não encontram vaga para seu filho na escola, se a criança ou adolescente estiver precisando de algum tratamento de saúde e não for atendido, o conselho pode ser procurado. Nesse caso, o conselho tem o poder de requisitar que os serviços públicos atendam a essas necessidades. Então, requisitar aqui não é mera solicitação, mas é a determinação para que o serviço público execute o atendimento. Caso as requisições não sejam cumpridas, o Conselho Tutelar encaminhará o caso ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências jurídicas. Então, as principais funções do Conselho Tutelar: receber a comunicação dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos e determinar as medidas de proteção necessárias, determinar matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos oficiais de ensino fundamental, garantido assim que as crianças e adolescentes tenham acesso à escola, requisitar certidão de nascimento e óbito de crianças ou adolescentes quando necessário, atender e aconselhar pais ou responsáveis, aplicando medidas de encaminhamento a programas de promoção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, tratamento de dependência química. Orientar pais ou responsáveis para que cumpram a obrigação de matricularem seus filhos no ensino fundamental, acompanhando sua frequência e aproveitamento escolar. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Encaminhar ao Ministério Público as infrações contra os direitos de crianças e adolescentes. E também existe o DECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. A função desse Centro de Defesa da Criança e do Adolescente ela é uma entidade responsável por assegurar o direito da criança e do adolescente de acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio de uma atuação que envolve, né? Então, eles têm assistente social, eles têm psicólogo e eles têm que prestar serviço, né, à população, a esse tipo de profissional. Mobilização da sociedade civil. A sociedade civil é uma
expressão que indica o conjunto de organizações e instituições cívicas voluntárias que constituem os alicerces de uma sociedade em funcionamento, em oposição com estruturas que são ajudadas pelo Estado. A difusão dos direitos da criança e do adolescente com vista à construção de uma sociedade que respeite o direito da infância e do adolescente. Então, como eu disse para vocês, nós vamos voltar, né, a estudar mais a fundo o ECA. Hoje eu passei para vocês quais são, né, os direitos da criança e do adolescente, as leis que existem para assegurar as crianças e os adolescentes, né, e quais são os órgãos que organiza e verifica se essas leis estão sendo cumpridas ou não, tá ok? Um grande abraço a todos e até na próxima aula.